Outros parâmetros, então, para a gente trabalhar, que é a pergunta: qual é a glicemia que eu preciso ficar após o jantar? Então, olha só, primeira coisa, que eu vi perguntas também no grupo: quando é que eu devo medir? Quantas vezes eu devo medir? Até perguntaram na live de ontem. Gente, sempre que eu faço aplicação de insulina, que eu vou me alimentar, eu vou medir para fazer o cálculo, então eu tenho que medir a glicemia antes de aplicação, meço para ver o quanto que vai aplicar. 2 horas depois da aplicação, eu preciso, se você está usando uma insulina com efeito de 2 horas e meia, que são as rápidas e ultra rápidas, exceto no caso regular, né? Aí você vai medir com 2 horas após a aplicação, tá bom? Então, aqui, olha, essa glicemia de crianças e adolescentes, o ideal para ela acordar é quanto? De 70 até 145. Cristine, de onde é essa tabela? Eu quero essa tabela. Das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Tudo que eu produzo, cursos, tudo é sempre em cima das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Aqui eu não tirei, não inventei, não, tá? Se eu pudesse inventar um negócio, seja a pessoa que inteligente que eu seria, mas é tudo das diretrizes. Tem até a página aqui. Então, onde que eu acho as diretrizes? Gratuito. Joga no Google lá, diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. Você vai conseguir, baixa para você. Não achei, eu entrego nos grupos para vocês lerem, para vocês estudarem, tá bom? Quanto mais gente aprender, melhor. Então, aqui, olha, acordar com no mínimo 70, no máximo 145. 2 horas depois de ter se alimentado, então aplicou para se alimentar, 2 horas depois, como é que deve estar a glicemia de uma criança? De 90, mínimo de 90 e no máximo até 180. Lembra que 180 é o nosso teto? Aqui no adulto, eu esqueci de falar, o adulto em jejum também, o mínimo de 70, mas aí que a gente já aperta um pouco. No máximo até 130 que pode acordar, tá? Pessoa com diabetes tipo 1, adulta. O pós-prandial do adulto tem que estar menor que 180, ok? Ao deitar, a criança tem que estar... Então, essa é uma dúvida muito comum. Qual é a glicemia ideal para o meu filho dormir? Então, segundo as diretrizes, ela tem que estar por mais ou menos, tem que estar ali entre 120 até o nosso teto. Qual é o teto? 180. Não é bom dormir com uma glicemia menor por conta do risco aí de fazer uma hipoglicemia na madrugada. Cristine, na madrugada, eu preciso medir lá, vou medir lá 3 horas da manhã, 2 a 3 horas da manhã. Qual é a glicemia que criança deve ter? No mínimo 80, no máximo 162. Ok? Então, vou colocar amanhã esse quadrinho no grupo para vocês, tá? Então, sabendo disso, para fixar, vamos lá. Qual é a glicemia de jejum para criança? Tá? Vamos falar em valores máximos, ok? No máximo, grava o máximo, que é mais fácil aí, não pode... Lembra que sempre 70, nunca pode baixar de 70. Glicemia de jejum no máximo, 145. 2 horas depois do almoço, porque aplicou e almoçou, no máximo 180. E na madrugada, no máximo 160. Por aqui já dá para avaliar uma coisa. Se ele vai dormir, se ele jantou 2 horas depois, foi dormir, 2 horas depois, no máximo com 180, na madrugada eu tenho que ter, no máximo, 160. Tá? E no máximo para acordar, 140. Então, não pode cair demais, tá vendo? Vamos falar mais disso, tá? Quando eu for falar da madrugada, eu vou falar disso. Daqui aos próximos slides, calma aí. Bom, antigamente,
os médicos pediam glicemia de jejum, a glicemia pós-prandial e hemoglobina glicada, que foi o que eu disse para vocês. Então, eram só esses 3 parâmetros aqui para avaliar. Hoje, os estudos já indicam para a gente que é preciso entender, é preciso prevenir a hipoglicemia, como eu falei, tem que ficar menos de 4% do tempo em hipoglicemia. Então, hipoglicemia precisamos evitar a qualquer custo, tá? Precisamos evitar, mas temos que evitar, mas não podemos ter variabilidade glicêmica. Cristine, o que é variabilidade glicêmica? Vou mostrar a você aqui, quer ver? Isso é variabilidade glicêmica. Essa excursão muito alta, essas altas elevações e grandes vales, ou seja, ela sobe muito e cai muito. Essas grandes diferenças desses picos, dessas ondas, tá? Elas indicam que está variando muito. E isso é extremamente prejudicial para crianças, adultos, para o organismo. Então, uma coisa que precisa ser evitado é a variabilidade glicêmica. Então, hoje estuda-se a glicemia de jejum, a pós-prandial, a glicada ainda se utiliza, mas hipo, o menor tempo possível, a menor variação possível, ou seja, a curva, pessoal, tem que estar mais suave no gráfico, tá? E o tempo no alvo tem que ser entre 70 e 180 durante 70% do tempo.